Olá, meus alunos queridos da nossa turma maravilhosa de Direito Ambiental, diurno da Faculdade de Maringá. Que bom que vocês estão aqui. Hoje a professora vai trabalhar uma aula que é um tema top de linha, tá? É um tema que é muito cobrado no exame da ordem, muito cobrado em concurso público, muito cobrado pela rigidez de peticionamento que nós temos, porque a Lei de Crimes Ambientais, ela é uma norma infraconstitucional, mas ela tem uma importância gigantesca na proteção ambiental, na questão de poluição, de maus tratos animais, e vai ter algumas peculiaridades que eu vou falar para vocês que estão nessa lei, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual é o número dessa lei? Eu quero que você anote, deixe como sempre o seu material aí de ladinho, uma caneta, deixe tudo prontinho para você anotar. Vamos lá. Lei 9.605/98. O que essa lei abrange? Ela abrange os conceitos básicos do direito penal que permanecem válidos e fundamentais para a responsabilização do autor do ilícito penal ambiental. Vamos lá, vamos fazer igual o Jack Stripador, uma coisa por vez. Professora, mas essa lei ambiental, ela vem lá do direito penal? Sim. Essa lei ambiental, ela vai trazer todos os conceitos do direito penal. Dentro desses conceitos do direito penal, eu vou ter agregado toda a parte geral do Código Penal, idêntico praticamente aos conceitos de legislação intrínsecos nessa lei. Ou seja, eu trago as características do Código Penal para a Lei de Crimes Ambientais. Professora, mas também tem responsabilidade administrativa aqui nessa lei? Também. Professora, também tem responsabilidade civil que eu posso agregar nessa lei? Também, tá, pessoal? Por quê? Existem consequências aqui no ato de ilícito ambiental. E essas consequências, esses atos, eles são gravíssimos. Por exemplo, uma coisa que não acontece lá na lei penal, mas que acontece aqui na lei penal ambiental, é a triplicação da pena. Professora, mas lá a gente pode aumentar o quanto? Sim. Só que aqui, dependendo da gravidade da situação, eu posso triplicar e ainda aplicar as qualificadoras, tá? Então, essa lei, ela tem uma rigidez muito grande, por isso que às vezes vocês podem escutar por aí, mata uma pessoa, mas não mata um animal. Dependendo do animal, realmente a pena ela é gravíssima. Porque para pensar, quando você elimina um animal ameaçado de extinção, esse animal pode nunca mais voltar para a vida, ou seja, ele não vai mais procriar, você acabou com a espécime. Acabar com uma espécime é algo irremediável dentro da questão ambiental, tá bom? Só para que você entenda isso. Vamos lá. Artigo 29, tá? Ele vai trazer essa questão de espécime ameaçada de extinção, que vai ter um aumento de pena pela metade. A caça profissional, aqueles caçadores profissionais que cometem crimes ilícitos ambientais, vão ter um aumento de pena até o triplo dessa pena, tá? Por que isso acontece? Porque a caça não autorizada, além de ser ilegal, ela está acabando com essas espécimes que eu comentei agora há pouco com vocês. Ou seja, extinguindo inúmeras espécies. Então isso é muito grave, tá bom, pessoal? Vamos lá. Outros avanços que essa lei ela teve foi quanto às responsabilidades, tá? As leis anteriores não tinham uma responsabilização em cima da pessoa jurídica. Professora, o que você está falando? Aqui se a lei é penal, como que vai pegar a pessoa jurídica, uma empresa X, e prender? Jogar na carceragem? Não, gente, esquece isso, pelo amor de Deus. Punir uma empresa, aí você pode punir com ações administrativas, tá? Aí eu tenho a legislação penal acoplada com a legislação administrativa. Por exemplo, eu posso efetuar um embargo de atividade, aquela empresa não pode mais produzir, tá? Por quê? Ela vai ficar embargada por determinado período, porque ela cometeu um crime ambiental de poluição de águas, por exemplo. Então, a penalidade, esse tipo de penalidade, vai se reverter nessa aplicabilidade da pena, ok? Então, vamos lá. O que diz o artigo 29 da lei? Quem, de qualquer forma, concorre com a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho do órgão técnico, o auditor,
o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir as suas práticas quando podia agir a evitá-las. Olha só que interessante, eu vou admitir, igualzinho o Código Penal, a aplicabilidade da pena na medida da sua culpabilidade. Beleza, até aqui tudo bem. Mas olha o rol de pessoas que a gente vai ter aqui. Eu não vou ter uma hipótese somente de agente, eu vou ter vários agentes envolvidos. Gerente, administrador, conselheiro, professora, todo mundo responde, todo mundo responde. Tá? Se vocês pegarem um inquérito policial, né, que foi lá no desastre de Brumadinho, que eu sempre toco esse assunto porque é fácil para vocês memorizarem, vocês vão ver que a responsabilização está em cima de engenheiro, em cima de empresa técnica que forneceu o laudo, do gestor, do administrador, do CEO, tudo entra aqui nesse rol, tá? Então essas pessoas são responsabilizadas juridicamente, pessoa física, e também na pessoa jurídica da empresa. Essa empresa vai ter proibições, vai ter restrições de acordo com o que a lei detém, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Então, o que é interessante você memorizar é a quantidade de pessoas que estão nesse rol, além da quantidade de pessoas que estão nesse rol, a responsabilidade, pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? Crime culposo. O que acontece na lei de crimes ambientais quando o crime é culposo? Como que é o crime culposo, minha gente? Olha só, eu tenho intenção ou não tenho intenção? Culposo, eu não tenho dolo, eu não tenho a intenção. Então, aquilo acontece, mas não é por minha vontade. Eu não tive a intenção daquilo acontecer. Praticado sem a intenção, o agente não quer nem assume o resultado. Já no crime doloso, tá? Ele tem a intenção, o agente quer ou assume o resultado, o autor é aquele indivíduo que detém o domínio final do fato. Por que é importante você entender essa questão do domínio final do fato, tá? Prof, mas aqui não é aquela questão que eu pego, né, que exemplifica lá no Código Penal, né, que você sufoca a pessoa com o travesseiro até ela virar óbito. Nesse caso aqui, tá, se você dá uma estilingada num passarinho, e esse passarinho cai, ou ele fica ferido e fica agonizando até morrer, o ato final que provocou esse delito foi aquela pedrada que você deu naquele momento. Então, essa é a questão de fato, e ele foi a óbito por esse fator final, que foi uma pancada, uma apedrejada. Muito acontece com animais, né, que são colocados em caixas de transporte de correio e por sufocamento vem a óbito. Então, assim, essas questões são muito delicadas, porque a fauna e a flora hoje sofrem muito com isso. Além dessas questões, a gente tem questões de usos de plantas medicinais, patentes internacionais, que as plantas nem são daquele país, mas eles dizem, alegam e registram como se fossem, sendo que a planta é brasileira. Então são crimes ambientais não só de porte nacional, mas de porte internacional, tá bom? Outra questão aqui que o Código Penal traz, tá? Aqui a professora já vai trazer essa definição do Código Penal. Então, parte geral do artigo 1º ao 121 e depois nós vamos ter a parte especial do artigo 121 ao 361. Isso aí vocês já sabem, vocês já têm matéria penal. O que a gente tem que entender é o quê? Quais os enquadramentos perante a lei de crimes ambientais, porque praticamente ela utiliza o parâmetro do Código Penal para trazer isso para os crimes ambientais. Então, o interessante aqui utilizando o parâmetro penal para a lei de crimes ambientais é o quê? A responsabilidade. Passa a ser não só pessoa física, mas também pessoa jurídica. Você não pode esquecer isso, porque é uma especificidade dessa lei, tá? Outra circunstância que nós temos, a omissão. Professora, omissão aqui caracteriza crime ambiental? Sim, tá? Inclusive, se o gestor público sabe daquele problema, não toma nenhuma medida, não toma nenhuma atitude, ele é complacente, ou seja, ele é omissivo. Pode sim ser condenado pela lei de crimes ambientais se essa conduta for comprovada. Outra coisa também que incrimina, a parte de inércia, a pessoa está vendo que aquele caminhão vai cair com uma barricada de óleo e não faz nada, ela fica perante a inércia.
nem aciona policiais ou autoridades civis, ela fica quieta, ela deixa aquilo por conta e de repente tem uma câmera ali filmando essa pessoa, a inércia dela também caracteriza crime ambiental. Sem impedir, a pessoa tá vendo, né, que tem um malfeitor ali cometendo crime ambiental e não tenta impedir, também caracteriza crime, tá? Essas circunstâncias, elas fazem com que a pessoa também seja criminalmente aderindo uma conduta de culpabilidade, tá bom? E a responsabilidade das pessoas jurídicas, como funciona essa responsabilidade? Vamos lá, está no artigo 3º da Lei 9.605/98. Se você tiver com a lei, abre ali no artigo 3º e vamos dar uma folheada nela. Primeiro, olha só a redação. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Essa é a tríplice responsabilização ambiental, tá? Não se esqueçam, lá no concurso público que você vai fazer, vai cair. Se a lei de crimes ambientais possui uma tríplice responsabilização, ok, tá certa. Tríplice responsabilização é algo particular dessa lei. Conforme o disposto nessa lei, em caso que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, ou no interesse ou benefício de sua entidade, qualquer um que se beneficie já possui um enquadramento dentro da lei, cometeu o crime, tá? Pessoa física não é excluída com a responsabilidade de pessoa jurídica, de maneira alguma. Ah, professora, mas a pessoa física, ela, né, é um gestor lá, e ela já foi responsabilizada. E a pessoa jurídica ainda assim vai ser responsabilizada porque esse gestor, ele já é dono, já cuida da empresa, faz toda a gestão. Ele já foi preso, já responde um processo criminal. Ainda assim a empresa também vai responder? Também. Isso não interfere, tá? De maneira alguma vai ter essa interferência. Um exemplo que eu gosto de usar bastante, né, é a questão aí de Brumadinho. Se vocês pegarem a questão ali de tríplice responsabilidade, nós vamos ver ali que a Vale, né, ela foi responsável pela questão de indenização de moradores que não eram funcionários da empresa, ou seja, não era uma caracterização trabalhista, só que ainda assim eles respondem de maneira penal, tá? Pelos crimes ambientais, ou seja, a engenheira, os engenheiros, os gestores, os conselheiros, o presidente da Vale foi responsabilizado criminalmente. Mas a empresa Vale, ela também foi responsabilizada? Sim, tá? Inclusive com bloqueio de patrimônio, tá? Esse bloqueio de patrimônio é feito justamente para garantir o pagamento de multas e indenizações da empresa. Então, são situações que a lei ela não diferencia, tem que sim ser agregado, e é justamente um diferencial dessa lei. O artigo 21, ele vai trazer as penas aplicáveis. Só que essas penas aplicáveis aqui da Lei de Crimes Ambientais não são isoladas, elas são aplicadas isoladas, cumulativa e alternativamente, tá, galera? Por quê? Essas pessoas jurídicas podem, por exemplo, cumular pena de multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Professora, como que uma empresa vai cumprir uma pena restritiva de direito, que seria, né, aquela que a gente já conhece? Não se ausentar da comarca, né, não frequentar lugares obscuros após as 22 horas, por exemplo. Não é esse tipo de penalidade. A penalidade aqui é, como eu já falei para vocês, eu vou invocar a questão administrativa aqui dentro. Essa restrição de direitos é, por exemplo, restrita ao direito de licitar, de participar de processos licitatórios. Isso é uma penalidade muito grande para uma empresa que vive de licitação. Outra pena que pode ser cumulada ou alternativa, prestação de serviços à comunidade. Professora, mas a empresa também vai dar a cesta básica? Além de dar a cesta básica, ela tem que fazer programas que sejam aprovados, que tenham verba definida para reflorestamento, alojamento de pessoas, doação de medicamentos, doação de terreno, construção de casas. Tudo isso são prestação de serviço à comunidade. A comunidade o quê? Atingida por aquele desastre ambiental. Por isso, né, que as empresas elas geralmente fazem um instituto ou uma fundação logo depois das tragédias para que isso seja colocado em prática. E as penas, né, dentro dessa gravidade aqui do dano, a gente vai verificar
que existe também uma possibilidade aqui que é a morte da empresa. Professora, mas essa lei ela pode matar a empresa? Pode, meus amores. Isso se chama liquidação forçada. Professora, mas então o direito, a legislação, um juiz competente, um Ministério Público que realmente fosse atuante poderia decretar uma liquidação forçada da Vale do Rio Doce? Poderia. O que acontece? A Vale ela é uma rede, tá? E essa rede que nós temos aqui de empresas não permite que seja uma liquidação específica. Mas olha só que interessante. Percebe-se que essa se configura como sendo uma pena de morte para a empresa, haja vista que tem por fim da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela cometeu tantos crimes ambientais que ela tem que ser o quê? Extinta. Feita uma liquidação forçada. Existe essa figura na lei, tá, pessoal? Que eu me lembro até hoje, não... Isso acontece muito com posto de combustível. Se vocês pararem para pensar, às vezes você passa, você vê um posto de combustível que era super movimentado, vendia, todo mundo abastecia. De repente você passa lá, tá o quê? Sem nada, tá abandonado, não dá para vender combustível. Por quê? O órgão ambiental pediu uma reforma de tantos milhões, por quê? Porque essa empresa foi cometendo crimes ambientais, foi despejando irregularmente dejeitos na galeria pluvial, na rede de esgoto, e isso fez com que o excesso de multas gerasse o quê? Praticamente uma liquidação forçada aqui da empresa, tá bom? Isso pode acontecer também, tá? Só que nós também temos algumas atenuantes aqui dentro da lei, tá, pessoal? Então, esse patrimônio aqui da empresa é importante, antes da gente entrar aqui no artigo 14, que você entenda que esses valores, tá? Essa liquidação forçada aqui de patrimônio, reverte os valores para o fundo penitenciário, tá? Professora, mas aqui não deveria ir para o fundo ambiental? Dinheiro de multa vai para o fundo ambiental, para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, ou para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Fundo penitenciário é justamente porque já houve, isso é parte do cumprimento de pena, então esse dinheiro vai lá para o fundo penitenciário, tá? Agora sim a gente vai lá para o artigo 14, as atenuantes da lei, tá? Quando que eu vou ter uma redução aqui, quando que eu vou ter a penalidade diminuída, vamos lá? Quando a reparação for espontânea, tá? Digamos que a pessoa física ou jurídica fale assim, não, olha só, nós derrubamos ali uma floresta, mas nós vamos replantar imediatamente, porque nós temos que reparar. Não precisou poder judiciário, não precisou ninguém, simplesmente a empresa foi lá, os funcionários, os responsáveis, antes que houvesse uma ação judicial, já fizeram o reflorestamento de área. Nesse caso, é uma reparação espontânea, então nesse caso aqui, existe uma eficácia e vai ter uma redução da pena. Professora, pode ter a pena extinta? Reduzida, atenuante, ok? Comunicação do perigo. Gente, você viu um incêndio, o incêndio está se alastrando, você comunicou o perigo, você está cometendo uma boa ação. Então, nesse caso, se enquadra como atenuante. Outra situação, colaboração na vigilância. Digamos que existem invasores de terra ou invasores de floresta que querem derrubar ou que querem capturar, né, pássaros, que querem capturar cobras, espécimes nativas. Então, o que acontece? Existem funcionários que vão lá fazer a vigilância daquela área. A empresa se propôs a colocar funcionários para fazer a vigilância e paga por isso, então ela já está tendo uma atenuante. Professor, essas atenuantes aqui descaracterizam o crime? De jeito nenhum, porque só pelo fato, tá, de que houve um incêndio, de que houve uma retirada de animal daquele local, já houve o cometimento do crime ambiental. O que pode ser feito? Atenuado. A lei delibera nesse sentido, tá bom? Outra situação que nós temos aqui, tá? A lei, ela foi feita em qual possibilidade? Professora, se cair numa prova, por que a lei de crimes ambientais foi feita? Foi para punir? Foi para acabar com esses agressores de floresta, de águas, os contaminantes, os que colocam incêndio em tudo? Gente, o intuito da lei, a base dessa lei é educativo, tá? É uma base educativa. E essa base educativa é realmente para ensinar o agressor a não cometer um novo crime. Por exemplo, nós somos fiscais, se coloque agora como fiscal. Você está lá no Rio Paraná fazendo uma fiscalização. Você pega, né?
alguém ali pescando naquele período que não pode, que é o período de piracema, que é o período de resguardo justamente de pesca, para que haja um desenvolvimento das espécies e procriação. Então, nesse período não pode pescar. Acontece isso, beleza, você é fiscal, você é policial da Força Verde, que agora não é mais Força Verde, é Polícia Ambiental, você vai lá fazer essa fiscalização, ok. No momento em que você fiscaliza, você notifica, você apreende os apetrechos, né, os petrechos ali de pesca, você conduz essa pessoa para a delegacia, só que a finalidade da lei não é que essa pessoa fique detida, é que ela aprenda para não cometer isso de novo. Por isso que a reincidência aqui ela é muito grave, porque a finalidade dela é educativa. Quando a pessoa fica reincidindo, a pena sempre vai ser dobrada ou triplicada, tá? Por isso que a penalidade ela é bem forte nesse sentido, porque o caráter inicial dela é educativo, que essa pessoa não cometa esse crime novamente, tá? É de conscientizar para que o infrator não cometa novamente crimes contra o meio ambiente, tá? Por exemplo, poluição. Ai, professora, mas eu joguei aquele papelzinho de bala ali. Aquele papelzinho teu é poluição. Você está contaminando o planeta, então você é um poluidor, uma poluidora. Prof, eu jamais faço isso, então você está de parabéns. Você não é poluidor e nem poluidora, tá bom? Vamos lá. Dentro dessas questões aqui, tá? De cunho educativo, nós temos o artigo 15. As circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Aqui nós temos a reincidência do crime de natureza ambiental. A reincidência é o que a lei ambiental ela mais pega no pé, né, por assim dizer. Porque, veja bem, se a finalidade é educativa, se a finalidade é educar e essa pessoa volta a cometer várias reincidências em cima desse crime, a punibilidade dela tem que ser maior, o caráter punitivo tem que ser exemplar, tá bom? Por isso que nesses casos aí acontece realmente a prisão, acontece a responsabilização de maneira mais grave. Vamos lá. Então aqui, dentro dessas reincidências, né, quais são? O agente aqui deve ter cometido o quê, né, para ter o grau aqui de reincidência? Para obter vantagem pecuniária, coagindo outrem à execução material da infração, né, instigando ali, afetando ou expondo perigo de maneira grave saúde pública ou meio ambiente, tá? Você passa várias vezes no local impróprio, que tem uma ponte que está ali balançando e você passa ali com o teu caminhão com uma carga tóxica, que se cair no rio vai contaminar a água que muita gente bebe. E não avisa a empresa de saneamento que isso aconteceu. Isso é causar um mal para a saúde pública coletiva. Concorrendo para danos à propriedade alheia, ou seja, mas eu tenho minha floresta, vou tacar fogo aqui na do vizinho. Gente, isso não pode. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso. Regime especial de uso a gente já viu na outra aula, tá? Esses usos, eles são restritivos ou são usos sustentáveis. Independente da maneira que for, eu tenho uma área especial. Não pode ter nenhum tipo de degradação aqui dentro. Outra situação, atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamento humano, tá? Contaminação do ar, contaminação da água, do solo. Então, esse tipo de contaminação também gera um aumento aqui uma reincidência desse crime ambiental. Em período de defeso à fauna, período de defesa é aquele de pesca que eu comentei agora há pouco para vocês, em domingos ou feriados, isso cai bastante na prova do exame da ordem, professora, mas se cometeu o crime nos domingos e nos feriados já caracteriza reincidência se ele já tiver cometido um crime anterior? Sim. Por que isso acontece? Porque é o período que não tem a vigilância total das forças armadas ou das polícias ambientais e isso gera uma fraqueza dentro do sistema. E à noite, tá? Essa daqui já caiu no exame da ordem. Se à noite havia, né, uma possibilidade de majoração da pena, inclusive se esse agente já tivesse cometido um outro crime ambiental, computaria como reincidência. Sim, tá bom? Que é o crime cometido à noite, então tem que tomar muito cuidado com isso. É um período muito maior. Artigo 37, para a gente finalizar aqui. Não é crime o abate de animal quando realizado, tá? Inciso 1º, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família,
tá? Então, se a pessoa tem muita fome e abate o animal, essa situação, ela não é punível como crime ambiental, tá? Inciso 2º, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal expressamente autorizado pela autoridade competente. Cuidado, aqui são duas coisas, tá? Nós tivemos aqui, por exemplo, na região de També, nós tivemos uma proliferação de java-porco, tá? Pesquisa aí se você não souber o que é um java-porco, é mistura de javali com porco, tá? Bonitinho o bichinho, gostoso também. Aí o que acontece? Foi liberada a caça, mas para liberar a caça permitida, o município de També, os advogados foram até o IAP, pediram uma autorização para que os agricultores, né, fizeram uma lista com o cadastro dos agricultores que relatavam, inclusive perante a polícia civil, né, e a polícia militar também acompanhou fazendo patrulhas, a quantidade avassaladora de java-porco. Então, eles tiveram uma autorização do órgão ambiental para proceder à caça desse animal, tá, gente? Isso acontece com pombos, isso acontece com outras espécies, mas tem que ter autorização do órgão ambiental, tá bom? Caso contrário, é o quê? É crime, tá? O inciso 4º aqui, que é o último, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Gente, isso aqui aconteceu uma discussão muito grande na Amazônia, né? Porque a mãe, né, viu uma sucuri, uma jiboia, engolindo o filho, e ela foi, matou a jiboia e tirou o filho. E aí agentes, né, queriam caracterizar como crime ambiental. Nesse caso não é possível, porque foi em defesa da vida humana, tá? Então isso também está posto aqui como inexistência desses crimes, tá bom? Então, esses 3 incisos, é muito importante que vocês saibam isso, porque nem tudo é crime ambiental, inclusive a lei, ela coloca essa questão do que não é crime ambiental, tá bom? Então, gravem esses conteúdos, anotem tudo que a gente conversou aqui na aula, volta à aula se for necessário, e a gente ainda vai trabalhar mais um pouquinho das questões, né, de crimes e legislação ambiental nas nossas próximas aulas.